Existe muita desinformação também na internet. Aham. Sabe, uma coisa que nós vemos muito, por exemplo, é pessoas que acham que o BPC é aposentadoria. Tem gente que... Existem cartazes na rua falando: você tem mais de 65 anos, pode ter direito a uma aposentadoria. Nunca contribuiu para o INSS? Você pode ter Gente, direito a uma aposentadoria. não é assim. O BPC Loas, só dando um gancho aqui para te explicar como essa desinformação também complica a vida como um todo. O BPC não é uma aposentadoria. O BPC, você tem que cumprir requisitos. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Agora, uma pessoa que não sabe e vai totalmente vendada para o INSS, às vezes não sabe que ela poderia ter se aposentado 2 anos atrás e contribuiu a mais à toa, ou que se ela não pedisse a aposentadoria dela naquela data e esperasse, às vezes, mais 6 meses, ela receberia, às vezes, 30%, 40% a mais do que ela está recebendo naquela data. E isso tudo são cenários que, quando você apresenta para uma pessoa e ela tem o poder de escolha, uma coisa é o que o INSS vai decidir por você, Sim. e você nem sabia daquilo ali. Você só vai receber e, normalmente, o erro é para menos, né? E aí, depois que você se aposenta, para poder entrar com uma revisão, é mais custoso e mais demorado, né? Então, a gente precisa sempre olhar para esse cenário de forma prévia à aposentadoria. E quando você vai com tudo organizado, sabendo a regra que você quer se aposentar, aí você está muito à frente do INSS, que é, inclusive, um dos lemas que a gente fala lá no canal, é deixar você à frente do INSS, que é isso, que existe essa possibilidade, sempre de acordo com a lei, mas existe. O próprio INSS dá essa possibilidade, mas ele não conta isso para ninguém. Se você ligar para 135, ele não vai te explicar quais são as regras de aposentadoria. Na verdade, não, é difícil até dele te atender, né? Mas é uma realidade. Mas por que é tão complexo? Assim, isso não é um tiro no pé do próprio INSS? Na questão de, tipo, tem 3 milhões de pessoas que estão com processos atrasados, que estão na fila de espera, e vamos deixar mais difícil para ficar mais gente atrasada. Existe muita desinformação também na internet. Sabe, uma coisa que nós vemos muito, por exemplo, é pessoas que acham que o BPC é aposentadoria. Tem gente que... Existem cartazes na rua falando: você tem mais de 65 anos, pode ter direito a uma aposentadoria. Nunca contribuiu para o INSS? Você pode ter direito a uma aposentadoria. Não é assim. O BPC Loas, só dando um gancho aqui para te explicar como essa desinformação também complica a vida como um todo. O BPC não é uma aposentadoria. O BPC, você tem que cumprir requisitos totalmente diferentes de uma aposentadoria. Sim. Ou você vai ter uma deficiência de longo prazo há mais de 2 anos, e você vai ter que cumprir também o critério da miserabilidade. Você pega a renda da sua família, do que mora ali com você, e a renda per capita, você dividindo por ela, tem que dar menos do que 1/4 do salário mínimo. Ou você tem mais de 65 anos e também está nesse critério de miserabilidade. Você vai pegar a sua renda, vai dividir ali pelo número de pessoas que moram com você e tem que dar 1/4 do salário mínimo. Ah, Pedro, eu recebo um aluguel. Eu recebo um aluguel de R$2.000, mas eu não trabalho, tá ruim pra mim, eu tenho 70 anos, eu tenho direito ao BPC? Não tem. E muita gente não entende isso. Ah, Pedro, eu tô recebendo um BPC aqui, mas a minha filha que mora comigo conseguiu um emprego de R$5.000, mas não é ela que tá recebendo, não sou eu. O INSS pode cortar? Pode. A renda per capita da sua casa mudou. A condição de miserabilidade mudou. Você não cumpre mais com o requisito. Você não cumpre mais com os requisitos. Então, é só um gancho para você entender como que essa desinformação complica também a vida do próprio beneficiário. E acaba muita gente entrando com pedido sem cumprir com as regras, aumenta. Mas assim, quando a gente olha para essas regras em excesso, quando a gente olha para a desinformação que existe hoje como um todo, e de quem quer passar uma facilidade para vender um serviço, ou da grande mídia que quer polemizar, gerar um caos, um pânico na cabeça do brasileiro, a gente olha também, e existem aí, teoria da conspiração, já saiu até no jornal recentemente, que a fila do INSS ela é proposital, até para dar um freio na forma de concessão e segurar o orçamento público, né? Isso foi recentemente divulgado, que
é uma estratégia do governo, não o governo A ou o governo B. Isso é utilizado Sim. há muitos anos. De forma geral. De forma geral, para frear a quantidade de concessões do INSS. Então, quando a gente olha para a sociedade que a gente vive, onde a maioria das pessoas, eu sempre falo isso lá no canal, hoje, 3 milhões de pessoas não possuem celular. Eu não estou nem falando de acesso à internet. Sim. Eu estou falando de celular. A gente colocar tantas regras, é claro que isso acaba sendo, sim, um degrau, um impeditivo para que ela consiga acessar o benefício, né? Então, se isso é de uma forma proposital, eu não sei. Fato é que isso acontece. Dificulta o acesso ao benefício, né? Muita gente não tem a oportunidade de estar assistindo a gente aqui falando sobre regras de transição, sobre aposentadoria e entender que isso reflete na vida dela, né? Então, acaba assim, sem dúvida, se é proposital ou se não é, dificulta sim. Porque assim, pra gente aqui é muito fácil, né? Por exemplo, eu e o Bruno, a gente começa a trocar ideia aqui e fala, vamos começar a pensar na nossa aposentadoria? Pra gente é muito fácil aqui, olha o contato que nós estamos tendo, certo? Pra gente é muito fácil trocar uma ideia com vocês aqui, acabou o episódio, falou, a gente quer contratar vocês. Acendeu uma luzinha, né? Pelo menos acendeu uma luzinha. Pra gente é fácil, que daí acabou o episódio aqui com o contato que nós temos de vocês, a gente senta ali fora e fala, pessoal, tô pensando em previdência, a gente escutou o bate-papo ali, vamos conversar. Pra gente aqui é muito cômodo. Fácil. Agora, pensa num cara que não tem um celular, não é nem acesso à internet, não tem um celular. Como é que ele vai contratar um profissional? Como é que ele vai saber dos direitos dele? O cara fica jogado na sociedade. E nesse ponto é importante que você está falando que fica jogado. Eu sempre falo no canal que, para mim, essa demora do INSS para responder é muito pior do que uma negativa. Porque quando você tem uma negativa, aí você vai ter uma escolha. Sim. Ou você vai aceitar, ou você vai correr atrás. Eu sempre falo, você tem a opção de recorrer administrativamente. Você vai buscar lá como que você vai recorrer, você pode. Aí depois você ainda pode recorrer judicialmente, ou nessa primeira negativa você já pode recorrer judicialmente. Mas quando você não tem a resposta, muitas das vezes a pessoa fica por muito tempo esperando. E aí fica nessa inércia, ela não sabe se ela volta para o trabalho, ela não sabe se o INSS vai pagar esse tempo que ela ficou esperando. Você imagina, a pessoa fica 90 dias esperando uma resposta do INSS, às vezes não volta para o trabalho, que isso é muito normal, tá? Porque ela acha o quê? Eu tô esperando o INSS ainda, não recebi nada, não vou voltar para o trabalho. O atestado dela vence e quando vem a negativa. Ou seja, esse tempo todo que ela ficou esperando, ela não vai receber de ninguém. Olha o desespero da pessoa. Então, eu acho que a primeira coisa que teria que acontecer era uma resposta mais ágil do INSS, até para a pessoa saber o que vai acontecer, que muitas das vezes ela não tem o que ser, porque às vezes o laudo dela realmente não tem como ser aprovado. Às vezes ela não tem documentação, mas ela ficou esperando esse tempo todo do INSS. Entendeu? O tamanho do problema, o tamanho da de tão complexo que é isso, você ficar esperando por tanto tempo. Eu sempre falo isso no canal, é muito complicado. Por isso que a dica que nós sempre damos, passou de 90 dias, já cabe uma ação judicial só por conta da demora. Já cabe uma ação judicial. Vamos forçar, vamos entrar com mandado de segurança. Não só o mandado de segurança, tem outros caminhos judiciais para forçar essa resposta do INSS ou levar essa discussão para o judiciário. Eu não estou falando isso porque nós somos advogados, porque nós estamos no escritório de advocacia. Porque nós sabemos o quão difícil é a pessoa ficar sem uma resposta. Sem uma resposta. E até trazendo uma situação, né? Por exemplo, a Mariana pegou 14 dias de atestado, porque a partir do 15º entra no INSS, né? E assim, se ela tivesse pego 30 dias, então poderia, por exemplo, ela estar esses 30 dias de atestado sem trabalhar, só que aí a partir do 15º dia, o INSS às vezes não responde nesse prazo, e aí ela fica sem receber de ninguém. A vida da pessoa fica uma bagunça. E pode ser que nem receba mesmo, né? Pode ser. Caraca. É por isso que a pessoa tem que ser sempre assim. Você está em tratamento ainda? Eu sempre pergunto, você continua com um problema? Assim, busca um novo laudo. Acabou aquele laudo, busca um novo laudo. Não espera o INSS. Não espera. Não, já tô apto. Então, você já conversa com a sua empresa e já volta, porque a vida tem que continuar. Sim. Já aconteceu casos que a pessoa tinha um laudo de 30 dias até, ficou muito tempo para essa resposta, não voltou para o trabalho, que aí também é um erro, não buscou novos laudos, e aí você imagina, o empregador dela também não tem culpa, o cara tá lá esperando, entendeu? Então é bem complexo essa parte, sabe? É bem difícil, eu acho que é uma das coisas principais assim, que o INSS deveria mudar,
era uma resposta mais ágil, assim, para as pessoas, sabe? Maravilha. Geralmente no canal de vocês lá, vocês abordam vários temas, certo?